Pacheco. Sextou! Gazeta Esportiva está no ar. Vocês conhecem essa? Na minha casa tá sobrando espaço. Oh! Dancei muito essa música, Alex. É, Marcelo Bazejo. Pode vir de Malicuia com o Gazeta Esportiva que a gente vai juntos até às 19 horas. Prepara a sua bagagem que nós vamos juntos com Alex Miller. Aê! Marcelo Bazejo. Grande Bazejo! Hoje é dia de falar sobre a medalha de ouro do Brasil em Paris e vitória da Beatriz Souza. Tem também os... Ó, pode vir de Malicuia, amor. Ai, quantos amores eu tive nessa vida, viu? Ei, Marcelo, você teve muitos amores na sua vida? Não, eu sou um rapaz sossegado. Muito sossegado. Aproveita agora, amigo. Você vai esperar quando para ter os amores? Depois casar? E você também não? Eu tenho muitos amores. Eu tenho esposa, 7 filhos, 4 netos. São muitos amores. É, mas é aqueles amores, assim, com as paixões, sabe? Oh, de antigamente, hein? Paixão adolescente, quem não tem, quem não teve, né? Vai, deixa eu seguir que eu não vou me entregar aqui. Ó, agora eu sou uma paixão apenas. Meu marido e os filhos, o cachorro, a mãe, é isso. Tem o jogo do Santos, direto da Vila Belmiro. E no Corinthians, você vai saber como é que tá a busca pelo atacante Michael ou é Michael? Michael ou Michael, depende de onde ele estiver. Tem ainda José Paz e Alexandre Silvestre juntos, direto da Avenida Marquês de São Vicente, com informações de São Paulo e Palmeiras. Será que ele tá imitando Wolverine, Deadpool? O que é isso que ele faz, gente? Kung Fu. Kung Fu Panda. Olha, ele não sabe o que eu tô falando, que ele tá sem escuta. Bom, ó, tudo isso e muito mais depois desse forró bom e dessas dicas. Já voltamos, galera! Tava com saudade? Eu tava. Olha, a gente começa por aqui falando do jogo do Verdão no domingo contra o Inter. O Palmeiras vai quebrar essa má sequência nesse domingo? Porque tem que começar a reagir, né, gente? Dá ou não dá? Sim ou não? Essa enquete? É, essa é a enquete. Nossa. Entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal do YouTube e também acompanhe o nosso Instagram. Ai, olha o símbolo, que lindo! O nosso Instagram, @Gazeta Esportiva. Cadê o símbolo do Instagram? Ah, ó, esse é o do Twitter, @Gazeta Esportiva, e o do... Ah, vocês estão demais hoje. Você viu, Alex? Ô, Alex, diz uma coisa pra mim, vai dar pra mudar? Será que você acredita nisso? Contra o Inter? O Internacional não ganha um jogo no Campeonato Brasileiro, acho que há 6, 7 jogos, não sei, faz muito tempo que o Inter não ganha, tá muito mal, apesar de ter só 15 jogos no Campeonato Brasileiro, ao contrário, por exemplo, do Corinthians, que tem 20. Então o Inter precisa ainda, alcançar o número de jogos para a gente ter uma noção exata do que vai ser esse Internacional. Mas pelo rendimento, né, pelo aproveitamento no campeonato, é um time candidato a rebaixamento desse jeito, do jeito que está o Internacional. Então vive um momento muito ruim. E o Palmeiras também vive um momento muito ruim. Então os dois precisam muito dessa vitória neste domingo, né? Por ser no Beira-Rio, dependendo das circunstâncias, até um empate heróico, se o Inter faz 2-0, o Palmeiras busca 2-2, jogando bem, você pode falar que deu uma reagida, fez gols, o ataque melhorou, tudo depende. Agora se o Palmeiras faz 1-0, mas toma massacre, toma um empate, empata fora, as circunstâncias vão apontar o contrário. Então, é difícil falar, tem cara até de empate esse jogo, para falar a verdade, né? Considerando que o Palmeiras enfrenta o Flamengo, tem um jogo decisivo contra o Flamengo e o Inter no meio no meio, né? A gente tem que considerar que o Palmeiras não vai com força máxima. Mas mesmo não indo com força máxima e considerando também o mau momento do Internacional, que também está com o início de trabalho do seu novo treinador, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de sair com resultado positivo, até porque em outros momentos, com o Abel Ferreira, que o time oscilou, pouco depois de haver um protesto da torcida, uma grande insatisfação popular, o Palmeiras correspondeu. Então eu acredito que sim, que o Palmeiras vai dar uma resposta para a torcida, mesmo não entrando em campo com força máxima, porque vai se aproveitar sim desse momento instável, desse início de trabalho do Inter. Eu só não sei se não vai entrar com força máxima, porque do jeito que estão as coisas na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro passa a ser para o Palmeiras uma certa prioridade, porque acho muito difícil o Palmeiras reverter, embora tenha condições no Allianz Parque, começa o jogo com o Flamengo, faz 1-0,
a 0, aquela pressão, vai O pra Allianz cima, Parque a torcida abarrotado. inflama. Mas se o pô. Flamengo faz um, aí... Não, tudo bem. A tendência é de que o Flamengo classifique. Eu também Então, acho. eu acho que o Abel não vai arriscar tanto no Beira-Rio como ele arriscou contra o Neste Vitória, porque era em momento, casa. eu também acho. Eu acho que ele vai pôr um misto, vai colocar uns 7, 8 titulares, talvez poupe uns 2 ali, 3. Mas, ser. por exemplo, o Everton vai jogar, os jogadores mais jovens vão jogar. Vai todo mundo jogar, Eu né, acho gente? que, É isso aí. E se eu sou o Abel, eu coloco a maior força máxima possível que eu tiver, eu coloco. Eu também. Eu colocaria a força máxima. Vamos ao último capítulo da nossa série Deuses do Olimpo e fechamos com chave de ouro, 2 ouros, aliás, em Atenas 2004 e Rio 2016. Com vocês, Serginho, o maior líbero da história do vôlei. Um time, então teve muito merecimento. Já no Rio de Janeiro, a situação já não era boa. A nossa seleção, a seleção desacreditada pelas pessoas, não era a seleção favorita. Tinha a pressão de se jogar em casa, de ter que ganhar, mesmo não tendo um favoritismo. Então, acho que essa teve um sabor especial. Eu sabia que ia ser muito difícil, desde o primeiro jogo até a final. A entrega tinha que ser 3 vezes mais do que a gente já estava fazendo. E o grupo entendeu. Eu joguei pelo time, o time jogou por mim. A gente tinha uma causa por trás disso. A gente enfrentou umas quartas de final muito pesada contra a França. Aí a gente pegou a Argentina em seguida e pegou uma semifinal contra a Rússia muito pesada. E a gente veio numa sequência de times pesados, e na final contra a Itália. Posso dizer que eu sou um contemplado, Mas por eu ter sido contemplado, eu sei o tanto que eu lutei, o tanto que eu paguei de esforço, de dores, de estar longe da família, de colocar realmente o voleibol dentro do coração, de lembrar de todas as pessoas, de todos os brasileiros que amam o esporte, que saem de casa para trabalhar e você representar essas pessoas. Eu tive esse privilégio. Ai, Serginho, arrasou! É isso aí, gigante, incrível, demais. Gigantesco. Ó, a gente começa com o nosso giro de repórteres. José Paz está no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O Tricolor tem uma sequência difícil em agosto? Boa noite, Mi. Boa noite pra você. Beijo grande pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Sequência complicadíssima do São Paulo nesse mês de agosto, que começou ontem. E olha, nesse sábado agora já tem uma pedreira lá no Morumbi. Vamos colocar na tela aí pra galera acompanhar com a gente. Nesse sábado já, o famoso amanhã, tem São Paulo e Flamengo. Segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Luiz Ubeldia vai ter a volta do Lucas, que estava suspenso contra o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, mas não vai ter o Luciano, que tomou o 3º cartão amarelo exatamente contra o Fortaleza lá no Castelão. Na sequência, na próxima quinta-feira, o São Paulo vai até Goiás enfrentar o Goiás, jogo 2 das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo venceu a primeira partida aqui no Morumbi pelo placar de 2-0, então vai com uma vantagem bacana lá para esse jogo. Na sequência, Brasileirão de novo, Atlético Goianiense, jogo do Campeonato Brasileiro. Aí o São Paulo abre a fase de oitavas de final contra o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai, jogo importantíssimo, de suma importância para as pretensões do São Paulo nessa temporada. Depois tem o Palmeiras, jogo com o mando do Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Nacional de novo no Morumbi para decidir a sua vida, se vai ou não para as quartas de final da Copa Libertadores da América, se segue tentando o tetracampeonato da competição. E depois o Vitória. Ou seja, um mês com muitas partidas importantes, decisivas, Copa do Brasil, Copa Libertadores. O técnico Luiz Ubeldia vai ter que gerenciar muito bem essa situação para tentar manter o São Paulo vivo nas 3 competições. Hoje o São Paulo encerrou a preparação aqui no CCT da Barra Funda, de olho na partida contra o Flamengo. Todo mundo treinou. Ontem, anteontem, os titulares, os que mais jogaram minutos contra o Goiás na última terça-feira, ficaram ali na musculação, foram preservados. Mas hoje
hoje todo mundo foi para campo e a tendência é que o São Paulo tenha força máxima contra o Flamengo nessa partida, até porque contra o Goiás a situação já está bem encaminhada na Copa do Brasil. O Flamengo é o líder do Brasileirão, tem 40 pontos, o São Paulo é o sexto, tem 32. Então é o jogo para o São Paulo tentar colar ali nos líderes, em especial no Flamengo, num confronto direto aí. Então devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno com o mercado da bola do São Paulo direto aqui do CCT da Barra Funda, tá bom, Michele? Ó, tem festinha hoje mesmo pra mim. Tem festinha. Que alegria. Vou no show do Humberto Gessinger, o do Engenheiros do Havaí. Engenheiros. E com o Ira, lá no Juventus. Que legal. Hoje tem festinha. Década de 80, 90. Maravilhoso. Olha, e aí o São Paulo, hein, Bazechito? Jogo importantíssimo, mais de 40 mil ingressos vendidos, a torcida do São Paulo mais uma vez fazendo a sua parte. É um jogo em que o São Paulo tem que aproveitar o fato de o Flamengo entrar com um time B, embora o time B do Flamengo seja melhor do que a maioria dos times A de vários clubes que disputam a Série A, mas o São Paulo deve entrar com força máxima porque o jogo contra o Goiás foi na terça e o jogo de volta será só na quinta. Tem sentido, pô. Então a agenda do São Paulo está bastante favorável para que o Zubeldia possa utilizar a força máxima. O Luciano não vai jogar, está suspenso. A tendência é que o Lucas seja deslocado ali para fazer o papel de meio-campista e o Wellington Rato entre ali pela direita. É um confronto dificílimo, mas o São Paulo, com força máxima, creio eu que tem potencial para fazer frente ao time reserva do Flamengo. Vamos ver como que esse time vai se comportar, né? Porque o São Paulo, embora tenha vencido o Goiás por 2-0, só conseguiu furar o bloqueio defensivo do Goiás depois que o jogador foi expulso. Marcão, né? Isso, o Marcão. Jogando com 10, aí o São Paulo conseguiu levar vantagem. E o Tricolor não vem apresentando o seu melhor futebol já há algumas semanas. Vamos ver o que o Zubeldia e os seus jogadores vão apresentar neste sábado no Morumbi, mais uma vez com casa cheia. Só para reforçar o que o Bazégio falou, não tem o menor sentido o Zubeldia imaginar poupar algum jogador por causa da Copa do Brasil. Primeiro que a vantagem já está gigante contra o Goiás, São Paulo é muito melhor do que o Goiás. E segundo, pelo que o Bazégio falou, o jogo é só na quinta-feira. O jogador de futebol profissional que tem que ser poupado num domingo ou num sábado pro jogo da quinta, então vai fazer outra coisa. Então, assim, time titular, só o Luciano que não pode jogar, e o Flamengo reserva. Mesmo assim, o Flamengo reserva tem muita qualidade. Vai ser um jogo complicadíssimo. Também, pelo que o Bazégio falou, o São Paulo não vem jogando bonito, não vem jogando bem, vem encontrando dificuldades para fazer fluir o seu jogo. Colocando tudo no liquidificador, pra mim esse jogo tem cara de empate. Concordo com o Alex. Eu não sei o que tem cara esse jogo. Tem muita gente que pergunta como é que tá a procura do São Paulo no mercado da bola. Então o José Paes continua lá na Barra Funda para responder todos os detalhes para você aí de casa. Volta pra tela, Zé, por favor. Bora, Michele, bora falar um pouquinho mais aí do mercado da bola do São Paulo. O São Paulo segue no mercado, mas agora parece que desistiu do Paul Fernandes, jogador de meio de campo que está jogando lá no Boca Juniors da Argentina. Ele é argentino, tem 32 anos, é um cara que faz muito aquela função ali do camisa 8, também pode fazer uma função de camisa 5. O São Paulo hoje no seu elenco só tem à disposição o Luiz Gustavo e o Bobadilha, porque o Alisson e o Pablo Maia estão machucados. Então o São Paulo está no mercado tentando contratar aí jogadores para essa função. Já trouxe recentemente o Marcos Antônio, que já bidou, já ficou à disposição aí no último jogo do São Paulo agora contra o Goiás pela Copa do Brasil. Enfim, um jogador importante, mas o São Paulo segue no mercado. O Paul Fernandes não deve vir num primeiro momento, porque ele tem contrato com o Boca Juniors até o final dessa temporada. E o Boca Juniors não quer liberar o jogador agora já. O São Paulo quer o jogador para ontem, se possível. E o Boca Juniors não quer liberar, o São Paulo não quer enviar uma compensação financeira lá para o clube argentino, porque entende que não faz sentido, já que o jogador vai ficar sem contrato no final do ano, não teria sentido o São Paulo pagar um valor para o jogador vir agora, sendo que ele pode vir em dezembro livre. Então, nesse momento, a negociação está congelada. Já em relação ao Thiago Mendes, o São Paulo segue conversando com o Pitombeira, né, com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do jogador, tenta aí destravar a negociação lá com o Al Rayyan do Catar. O Thiago Mendes tem contrato com o Al Rayyan até o meio do ano que vem. O São Paulo quer muito esse jogador. Entre Thiago Mendes e São Paulo, todas as questões burocráticas, salariais, já
já está tudo certo, mas a negociação também segue travada. O São Paulo não consegue ainda trazer esse jogador, o Al Rayyan, que é um caminhão de dinheiro para liberar também o Thiago Mendes agora, o jogador que é muito vir, a família também, mas a negociação segue emperrada. Rames Rodrigues não é mais atleta do São Paulo, já assinou a sua rescisão, vai seguir a sua vida aí, muita gente dizendo que a Lazio queria o jogador, a Lazio lá da Itália, mas representantes, diretores lá da Lazio falaram de jeito nenhum. 33 anos nos últimos anos, aí nas últimas temporadas, fez 12, 13 jogos, a gente não quer aqui não. Ninguém quer o homem, viu, Michele? Devolvo pra você, beijo grande pra todo mundo aí e até uma próxima. Ninguém quer o Rames, hein, Zé? Caramba, quem diria que chegaríamos a este ponto? Que loucura, né? Que loucura, gente. E outra, depois do que ele apresentou aí, né, na Copa seleção, América, né? Melhor né? jogador da Copa América. Não é que ele foi mais ou menos. Sim. Não é que ele foi o melhor da Colômbia. Nem Ele foi assim? o melhor da competição. Pô, então se... Mas o mercado ele se conversa, né? E não é coincidência que o Rames não conseguiu ter sequência no Everton, não conseguiu ter sequência em diversos clubes pelos quais ele passou nos últimos anos. É realmente curioso esse caso do Rames Rodrigues, que na Colômbia joga muito, é o Pelé do futebol colombiano, mas também porque o técnico entende que ele não pode treinar com a mesma intensidade que os demais, que o técnico entende que o time tem que jogar para ele. Agora, se ele chegar num grande clube, como que o treinador vai convencer todos os outros atletas do elenco de que o Rames Rodrigues tem que dar 5 voltas ao redor do gramado e os outros todos têm que dar 20 voltas ao redor do gramado? Como que você administra esse relacionamento no vestiário? É realmente muito complicado. Eu acho assim, se o cara resolver dentro de campo, dando 5 voltas, ele que dê 5 voltas e os outros que deem 20. A menos que os outros também resolvam demais e deem 5 voltas também. E nas vezes que ele jogou pelo São Paulo, ele também não resolveu muita a questão coisa. é Exatamente. essa. A questão é essa. Acho que se ele tivesse entrado e Arrebentado. arrebentado... Individualmente feito Porque grandes lances, você vai dizer que o grandes Romário gols. treinava igual os outros, Não, os o outros Romário não treinavam? treinava, quase. Mas Entendeu? o Rames não é o Romário, né? Com todo Então, respeito. mas eu tô só dizendo. Sim. Pra Colômbia ele comparação é. é válida. Pra Colômbia ele é. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então é isso Agora, que em eu tô relação ao Paul Fernandes, por exemplo, é um jogador que o Zubeldia quer demais. O São Paulo entende que ele é um jogador com uma idade avançada, que talvez não valha o investimento, e o grande entrave dessa negociação para que o São Paulo traga esse jogador do Boca Juniors para satisfazer o Zubeldia é que o Boca Juniors contratou, mas não conseguiu inscrever a tempo na Conmebol os atletas que foram contratados para disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Então o Boca não quer se desfazer do Paul Fernandes porque ele não vai poder contar com os atletas que contratou nessa E janela. aí exige a multa rescisória. Caso Exato. o São Paulo queira o Paul Fernandes mesmo, tem que Paga pagar a multa, a mas multa. faltam 3 meses para acabar o contrato. Pois é. Não paga Aí não. espera o ano que vem, ele vem pro ano que vem. Exatamente. Bom, não ia poder jogar? Não. Quer dizer, a Libertadores, né? A Sul-Americana. A Sul-Americana. Sul-Americana. E aí? E aí que o São Paulo está nesse impasse, o São Paulo não vai fazer um investimento por um jogador que em 6 meses, em menos de 6 meses o contrato acaba, né? E o Thiago Mendes, que seria uma outra alternativa para o meio campo, o Al Rayyan continua exigindo um caminhão de dinheiro que o São Paulo não pode pagar também. O São Paulo não tem dinheiro, gente. Por isso que a diretoria está tentando convencer o Zubeldia a dar mais oportunidades para o Lisieiro. Uma solução caseira, mas não é o mesmo nível de qualidade. Não é. Vamos para a redação falar de Corinthians com ele, Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Fala, Chico. Primeiro eu quero saber como é que tá a sua coluna, se melhorou, se tá com dor nas costas e como que tá a movimentação no mercado pelos lados do Parque São Jorge, né, Salazar? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A coluna está melhorando, pouco a pouco a gente vai colocando ela no lugar, tomando alguns remédios, enfim, faz parte, você sabe como é que é. Sobre o mercado corintiano, olha, o mercado acho que está melhor do que a minha coluna, viu, Michele? O Corinthians continua na esperança de conseguir trazer um atacante, mais um meio-campista pelo menos. Sei também na informação de que o clube busca um lateral esquerdo, apesar de ainda não ter um nome, um alvo definido. Para o meio-campo a gente já sabe, é o Cuéllar, né, que está lá tentando a sua rescisão junto ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. Pelo lado de cá aqui, o Corinthians muito otimista de que vai conseguir contratar o Cuéllar, jogador de 31 anos. Em compensação,
a situação com o Michael esfriou. O Corinthians procurou o empresário do Michael, tinha muita esperança de fazer essa contratação, muito porque essas conversas com o Michael já aconteciam desde janeiro. O Rubão, quando era diretor de futebol do Corinthians, ainda lá na primeira janela, ele chegou a negociar por um bom tempo ali a vinda do Michael para cá, que acabou não dando certo porque ele não conseguiu se desligar lá do Al Hilal, e de novo o Corinthians está nessa investida. Inclusive eu soube que o Corinthians usou o empresário Igor Svenbrugger, que é amigo do Augusto Melo, participou da negociação do Mateuzinho, e ele, em nome do Corinthians, chegou a falar agora com o empresário do Michael. O problema que eu soube é que é muito dinheiro. Está muito caro, o jogador lá ainda não conseguiu se desvincular. Enfim, a situação deu uma esfriada e o Corinthians já começa a olhar para o mercado em busca de outras alternativas. Como eu disse, a ideia é sim investir cerca de 60 milhões de reais para reforçar o time nessa janela de transferência. Então é isso, com o Michael mais frio, por enquanto, o Corinthians vai ter que procurar outro alvo para o ataque, além dessa busca ainda por um lateral esquerdo e a tentativa por trazer o Cuéllar. Opções que o Corinthians está debatendo com a comissão técnica para reforçar o time para essa sequência de temporada que ainda tem Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Aliás, sobre esses jogos e principalmente sobre o próximo jogo, volto daqui a pouquinho para contar para vocês. Muito bom, Thiago Salazar. E aí, Alex, o que a gente pode esperar? Olha, o Corinthians, claro que precisa se reforçar, é óbvio, todo mundo vê que precisa de reforços. Eu só não sei se a posição de volante é a carência que o Corinthians é gastar um dinheiro que o Corinthians não tem para contratar um volante tipo o Cuéllar. Porque se fosse o maior volante do mundo, aí você fala, pô, vai chegar o cara que vai tomar conta, vai colocar todo mundo no banco e vai jogar. Mas não é o caso do Cuéllar. Eu acho que é um bom jogador, mas o Ranieri já está encaixado, por exemplo. Chegou o Charles agora Charles, tem o Rian, enfim. Tem o menino Breno o Alex Bidon. Santana. E vai o Bidon, ser caro esse Cuéllar. Muito caro, muito caro. Então eu não acho que seja o caso de gastar uma grana alta para contratar um volante. No caso do Michael, sim, acho que é uma tentativa válida, porque é um jogador que tem qualidade. Desequilibra, é um jogador rápido pelos lados, é um jogador que seria muito útil para o time do Corinthians, mas para a tristeza corintiana, pela informação do Salazar, esfriou a situação do Michael. Enfim, vamos ver, o Corinthians está tentando de todas as maneiras se reforçar. Vamos ver se consegue, né? Não é surpresa para ninguém que o Michael é um atleta caro, né? A gente está falando de um jogador que joga no Al Hilal, no time do Neymar, ganha milhões por mês jogando no futebol da Arábia Saudita. Então, para você repatriar um jogador desse quilate, você vai ter que colocar a mão no bolso. E aí eu acredito que um clube como um Flamengo, como um Palmeiras, que estão mais estruturados, têm mais musculatura financeira, esses clubes talvez possam trazer um jogador desse quilate. O Corinthians, a gente conhece como está a situação. O Corinthians tem aberto os cofres, mesmo não tendo dinheiro, para poder reforçar o elenco e não correr sérios riscos de rebaixamento. E ainda assim o elenco do Corinthians segue lutando ali na parte de baixo da tabela. Mas de fato, um jogador como o Michael chegaria para agregar e muito, porque é um jogador, como o Alex disse, que desequilibra. Agora, o Cuéllar, será que é realmente necessário? Será que não tem nenhum jogador ali, uma solução caseira para preencher essa carência? Se é que há essa carência de volantes, porque tem o Ranieri, tem o menino que é muito bom, o Breno Bidon, chegou agora o Charles, o Alex Santana. Há opções. Vamos aguardar. Hoje tem Santos em campo na Vila Belmiro. A Marina Buffon desceu a serra para trazer tudo que você precisa saber. Boa noite, Má! Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nessa sexta. A gente desceu a serra e olha que descida, viu? Porque demoramos para chegar, muito trânsito na estrada, principalmente na entrada de Santos. Se você estiver vindo de São Paulo, venha com paciência, venha com mais tempo, tá bom? Porque a gente pegou bastante trânsito. Mas vamos falar desse jogão que vai acontecer logo mais às 9h30 da noite. O Márcio Gabriel, junto com o Renato, vão mostrar aqui um pouquinho para vocês esses portões laterais aqui da Vila Belmiro, do estádio da Vila Belmiro. São os portões onde a gente entra por aqui, né? A imprensa e também alguns torcedores e tudo mais. Está tendo uma festinha aqui pré-jogo, com muita música, comida e tudo mais, porque enfim, hoje é sexta-feira. E caso o Santos vença o Sport logo mais às 9h30 pela 19ª rodada,
vai acabar conquistando esse título simbólico do primeiro turno, mas o Santos quer mesmo continuar aí nesse bom desempenho. Já são aí 8 jogos seguidos de bons resultados, quer chegar para o segundo turno também com esse mesmo desempenho e conquistar o seu principal objetivo da temporada, que é o título da Série B, e chegar para a elite novamente, voltar de onde nunca devia ter saído. Para o jogo de hoje, o Fábio Carille segue sem poder contar com o Giuliano, Serginho deve continuar no seu lugar, e eu vou passar para vocês então a provável escalação do Santos, que não deve ser mexida dos últimos jogos, com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman, Gil, Jair e Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Serginho, Otero, Guilherme e Júlio Furque. Esses devem ser os 11 escolhidos pelo Fábio Carille para esse jogo de logo mais contra o Sport que está na 6ª colocação, busca essa vitória, e não vai ter Lucas Lima. Está suspenso, mas também já não poderia jogar por conta de questões contratuais. O Santos, então, 9h30 da noite, jogando aqui na sua casa com a presença da torcida. Volto com vocês por aí. Obrigada, Ma. E o Santos, hein? Vamos mostrar o campinho? Mostra Brazão, o campinho. JP Sherman, Gil, Jair e Escobar, João Schmidt, Pituca, Serginho, Otero, Guilherme e Furch. Esse é o time do Santos de hoje. Acho que o Santos é o time mais forte da Série B. Eu gosto do Sherman, que estava no banco de reserva. O Sherman é parente do nosso saudoso Vitorino Sherman, repórter que morreu no avião da Chapecoense. É mesmo? Se não me engano, é sobrinho de segundo grau. Que legal. Mas é da família, é o sobrenome, inclusive, né? E é muito bom lateral, muito bom lateral. E acho que esse time do Santos é o que tem de melhor realmente no momento. Ele é sempre titular. O Otero cresceu de produção nos últimos tempos. O Furch é o atacante que o Santos tem, né? O Guilherme também vem bem, o Serginho aparece bem, o Pituca e o João Schmidt, talvez uma das melhores duplas de volante do Brasil, contando com os times da Série A. Eu gosto muito desses dois jogadores. Então o Santos tem tudo para ganhar do Sport e seguir nessa toada aí de uma maneira até natural, retornar à Série A. O Santos, mesmo se perder hoje e o Novo Horizontino vencer, o Santos não tem possibilidade de perder o título simbólico do primeiro turno, porque tem mais vitórias do que o segundo colocado, mas de qualquer forma é um jogo importante para o Santos finalizar esse primeiro turno com o pé direito, de maneira positiva. O Santos que passou por um momento de oscilação, chegou até a lidar com protestos da torcida, mas agora as coisas voltaram ao normal. O Santos jogando em casa, tem tudo para fazer valer o seu favoritismo. O Sport, é verdade, trata esse jogo como uma decisão, porque uma vitória contra o líder do campeonato, que pode alçar e fortalecer a briga do Sport pelo G4, pelo acesso à primeira divisão, é fundamental. Então o Sport não deve facilitar a vida do Santos, mas eu ainda acredito que o Peixe deve levar hoje. Boa. E o Palmeiras entra em campo domingo para tentar acabar com a sequência negativa na temporada. Trazemos então Alexandre Silvestre para essa conversa. Boa noite, Silver. O Abel tem problemas para escalar a equipe? Tem sim, Michele. Boa noite para você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Antes do noticiário do Palmeiras, quero mostrar um pouquinho o clima aqui na porta da academia. Temos uma segurança reforçada hoje, com mais alguns homens ali, ó, são 3 hoje normalmente. Fica só um segurança por ali, tudo por conta do que aconteceu ontem, né, na invasão de cerca de 20 integrantes da Mancha Verde e alguns torcedores, meia dúzia ali, ó, uma garotinha, umas mulheres, um pai de família. Dá tchauzinho aí, pessoal, essa galera que costuma comparecer, bater foto com jogadores na saída do treinamento que aconteceu hoje à tarde, pelo jeito vai ficar de mão abanando, porque a orientação dada para os atletas é para não parar. Então você vê que a invasão de ontem, com ou sem violência, estraga um sistema que acontecia aqui diariamente de contato dos jogadores na saída do treino com os torcedores. Tomara que isso não dure muito tempo. Falando do time, o Abel Ferreira, para tentar estancar essa crise, porque o Palmeiras vive, de um certo modo, uma crise sim. Eu, particularmente, acho uma pressão exagerada para um grupo de trabalho comandado pelo Abel há quase 4 anos, que vem conquistando muita coisa, dando muita alegria, como poucas vezes se viu na história de quase 110 anos do Palmeiras sofrer esse tipo de pressão. Criticar tudo bem, mas uma pressão exagerada no meu modo de ver, mas enfim, cada um pensa o que quiser a esse respeito. O Abel vem de 3 derrotas consecutivas, ele já viveu essa experiência aqui no Palmeiras em 2021, no finalzinho da temporada, quando o Palmeiras abandonou
abandonou o Campeonato Brasileiro, focou tudo na final da Libertadores e conquistou o título contra o Flamengo em Montevidéu. Dessa vez a situação é diferente porque o Palmeiras vive o meio da temporada, um momento derradeiro da temporada, com mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o terceiro e vai enfrentar o Internacional fora de casa no domingo. O Abel Ferreira, como você me perguntou, tem sim problemas. A começar pelo Flaco Lopes, que tomou o terceiro cartão amarelo. Ataque do Palmeiras está inoperante, não marca há 3 jogos. Nas 3 derrotas, não balançou as redes contrárias. Quem também está fora, continua de fora, é o garoto Estevão, machucado, tornozelo, sem previsão de retorno. E o Murilo, que não jogou contra o Flamengo, já recuperado de um problema no tornozelo, foi dispensado pelo Abel, porque nasceu o filho do Murilo, bebezinho nasceu, veio ao mundo, beleza. E o Murilo, a tendência é que ele reforce o Palmeiras no jogo de domingo. Se o Abel vai poupar ou não, eis a questão. É isso. Bom, vamos falar aqui então sobre o Palmeiras. Alex Miller, não sei Vamos! não. E a mancha, o que você achou disso? Porque ontem você não estava aqui. O que você achou dessa situação que aconteceu? O Basé já até falou, poxa, foi invasão, né? Eu acho que protesto, tudo bem, mas invasão, o negócio fica complicado, né? O portão estava aberto, eles foram lá para tentar... Ah, estava aberto? Estava aberto, por isso que eles entraram, estava aberto. Não é que abriram para ele, nem que eles forçaram o portão. Não foi uma invasão, porque a palavra invasão é muito forte. Sim. Parece que você arrebentou tudo, invadiu um negócio, como já aconteceu muitas vezes em vários clubes, né? O portão estava aberto, eles chegaram lá querendo conversar com o Abel, com algum jogador. Tá. Eles entraram e ficaram aí, nesse estacionamento. Tá. Inclusive, esse prédio administrativo aí que está aparecendo, também estava com as portas abertas, eles não entraram justamente para que não configurasse uma ação violenta. Então, eles queriam só realmente conversar. Você pode questionar se isso é papel de torcedor ou não, se esse protesto é válido ou não. O que a gente tem que tirar de tudo isso é que isso só aconteceu porque hoje o Palmeiras vive a sua pior crise técnica desde a chegada do Abel Ferreira. Porque hoje está difícil a gente vislumbrar uma reação a curto prazo pelo jeito que o time está jogando, pelo que o Abel está tentando fazer e não está dando certo. Então as coisas estão mal pelos lados do Palmeiras, individualmente, coletivamente, taticamente, fisicamente. Então é um conjunto de coisas que faz com que nos últimos 5 jogos o Palmeiras tenha perdido 4 e não só perdido 4, como jogado muito mal. Mas vem cá, mas não é exagerada essa cobrança? Porque, poxa, o Palmeiras tá ganhando tudo. Tá, mas aí... E, tipo assim, é normal ter oscilação no futebol. É normal. Não é um pouco... a oscilação é normal, perder é normal. Essa frase me irrita de que a gente não vai ganhar todas sempre, é óbvio isso. Que ninguém vai ganhar todas sempre. O problema não é perder, o problema é como você perde, a atitude que você tem em campo. O Palmeiras tem sido um time covarde, sem inspiração, um time que não tem inteligência para se colocar em campo, para tocar a bola, para fazer um lançamento, para marcar, entrega passe pro adversário. E a Mancha tá reclamando, mas a bronca dela, do Abel, não sei se é a Mancha, a Mancha. Enfim, os torcedores ali foram reclamar do Abel. Do Abel. E isso é papel do Abel? Óbvio, eles que estão em campo. Mas aí o Abel não tem sempre um plano, o Abel não tem sempre, não é o mágico que tira da cartola e que extrai dos jogadores ruins coisas boas, que transforma o Rony, que é nota 4, em nota 7. Assim, o Abel sempre contou com esse... Vai ver que acabou a mágica da cartola. Então assim, e o Abel tem escalado, ou escala mal ou substitui mal. Isso é verdade. Então, assim... Tá difícil. Basejo, eu concordo com o que o Alex disse em relação à forma como o Palmeiras perdeu. Mas a gente não pode esquecer que os 2 gols do Flamengo saíram por erros individuais. O Gustavo Gomes entrega a bola no pé do Pedro, né? E o outro gol também foi por erro individual. Mas a postura do Palmeiras ao longo dos 90 minutos foi inaceitável. Hoje o Palmeiras tem tamanho para brigar de igual para igual com o Flamengo e tem obrigação de incomodar o Flamengo jogando no Allianz Parque ou no Maracanã. É claro que o Flamengo jogando em casa tem uma vantagem, tem mais motivação, tem o apoio da torcida, como o Palmeiras vai ter no jogo de volta. Mas a gente também não pode esquecer que o Abel Ferreira trouxe muitos títulos ao Palmeiras. Não é por causa de um jogo que tá tudo errado. E não é por causa de um jogo que todo mundo não presta. É que são 5 jogos já, né? Não, sim, mas por mais que haja essa crise, essa oscilação e contra o Flamengo foi a gota d'água,
o Palmeiras tem muita coisa para disputar ao longo do ano. O Palmeiras está vivo na Libertadores, o Palmeiras está vivo no Campeonato Brasileiro. Esse tipo de coisa Pode talvez desestabilize. tudo, Eu né? acho que não, acho que dá o recado para os jogadores se ligarem. Eu acho. Eu também acho. Eu tô curioso pro jogo de volta. Eu Confesso. acho o seguinte, que se virar pra cima do Flamengo... Nossa Senhora. Aí entrega a taça. Né? Aí entrega a taça. Não Pode é, entregar a taça. Bom, vamos sonhar, ué. Sonhar não custa nada, Claro, né, tio? sempre. Né, tio? Tio Sérgio, vai comer sopa lá em casa, hoje não é pizza. Sonhar de hoje grátis. é capelete em brodo. Ô, Salazar, bora aí, estamos chegando na redação. Como é que tá a vida do Timão pro jogo de domingo? Conta pra gente. As novidades para domingo, começando pela parte externa da Neoquímica Arena, a diretoria da Gaviões da Fiel, ela se reuniu com o diretor de marketing do Corinthians, o Vinícius Azevedo, para conversar sobre ações que podem promover ali uma espécie de festa maior ainda do que a torcida já faz dentro do estádio e agora também fora do estádio. A torcida está convocando os fiéis para recepcionar o ônibus do Corinthians antes dessa partida, fazer uma grande festa ali no entorno da Neoquímica Arena. Dentro de campo a gente deve ter um time com algumas modificações. Vale lembrar, na quarta-feira o Corinthians tem a decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio lá no Couto Pereira, no Paraná. Para esse jogo de agora, domingo, 4 horas da tarde, contra o Juventude, o Fagner deve começar jogando, diferentemente do que aconteceu na Copa do Brasil. O Romero está suspenso, o Yuri Alberto passou pela cirurgia ali, tirou a vesícula e também está fora dessa partida. Enfim, o Ramon deve sim mexer nessa escalação titular do Corinthians. Breno Bidon, informação é que ele deve ganhar a primeira oportunidade entre os titulares com a nova comissão técnica. É um jogo com uma escalação diferente, mas o que o Corinthians está levando muito a sério. Afinal, o Corinthians precisa desgarrar da zona do rebaixamento e tem 2 pontos a menos do que o Juventude. O famoso jogo de 6 pontos, como você fala, né, Michele? Então, é isso. E só antes de me despedir, deixar um detalhe aqui, que bem lembrou o Yuri Medeiros agora há pouco para mim. Yuri Alberto e Romero fora da partida, certo? Os dois juntos representam, aí marcaram, ou têm participação direta em praticamente metade dos gols do time no ano. Será que o Giovani, que vai jogar ali provavelmente com o Wesley, será que eles vão dar conta? A missão não é fácil, não. Tá certo? É isso. Aliás, antes de me despedir, uma última informação. Yuri Alberto fora por pelo menos um mês, como a gente já havia aqui previsto no último Gazeta Esportiva. Ou seja, fora das decisões da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além de alguns jogos aí do Brasileirão. Importante desfalque para o Corinthians, porque é o artilheiro do time na temporada. Tá certo, Mi? É isso. Aquele abraço. Vocês vão ver. Ruim com o Yuri Alberto? Vocês Pior reclamam? sem ele. Pior vai ser sem ele. Vocês vão morder a língua Eu agora. ia falar isso, gente. Ruim com ele, pior sem ele. Ai, meu senhor, enquete, o Palmeiras vai quebrar a má sequência nesse domingo? Que não, o quê? 52% dos votos. Não vou falar esse resultado. Vai sim, vai dar tudo certo pro Verdão. Gazeta Esportiva termina. Bazege, um beijo pra você. Beijo, Até Mi. domingo, 9 da noite, estará Alex Miller, eu, Osmar Garrafa, Paulo Sérgio, todo o time. Chicos. Miller, Chico Lang. Maurício Copertino. Maurício Copertino, técnico aqui com a gente. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.